18 minutos. CBN Educação Internacional. Todas as terças aqui no Estúdio CBN, o quadro Educação Internacional vem trazendo muitas dicas e informações para quem está interessado em estudar no exterior ou ter um diploma de uma universidade ou de uma escola internacional. E a doutora Lara Crivellaro está com a gente mais uma vez, que eu chamo de doutora só para apresentar, porque ela prefere ser chamada de Lara. Boa tarde, Lara. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Guarizo. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. Bom demais. E o tema hoje é a importância de atividades extracurriculares para acessar a uma universidade no exterior. Lara, você já disse outras vezes, né, que lá no exterior não tem vestibular, né? Você tem que cumprir alguns pré-requisitos para entrar numa universidade internacional, nos Estados Unidos principalmente. E essas atividades extracurriculares, como ela funciona, né? Além da prova, o que tem que ser feito ou o que pode ser feito para ajudar esse aluno? Pois é, a gente vem conversando aqui exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala vestibular, a gente está falando de uma prova que em um único ou 2 dias, como o Enem, define o futuro do aluno, né? Existe sim um processo seletivo, uma candidatura que o aluno aplica, mas essa seleção ela é feita de uma forma muito mais holística. Quem é esse aluno, o que esse aluno conquistou em termos de nota ao longo da vida escolar dele, o que esse aluno fez, o quanto ele consegue provar soft skills como liderança, trabalho em equipe. Então, as atividades extracurriculares, elas são muito importantes nesse sentido, porque elas comprovam de forma evidente, através de evidências, se esse aluno, por exemplo, ele é um atleta de alta performance, que joga aí num time, que de repente está tentando uma bolsa para uma universidade fora como atleta, qual é as habilidades que esse aluno desenvolveu além do esporte, né? Olha, ele foi o capitão do time, ou ele organizou um programa beneficente com outros jogadores. Se a gente pensar num aluno que quer ir para uma universidade que tem um foco mais em formar lideranças, o quanto esse aluno comprova, através de atividades extracurriculares, essa preocupação dele além do conteúdo, além da sala de aula. Então, através dessas atividades e do registro, das evidências de que ele comprovadamente fez, isso vai se definir também como um diferencial no currículo do aluno. E isso tem que ser feito ainda aqui, né? Não é chegar lá e achar que vai ter essas atividades, porque isso é no caso da seleção, Lara. Sim, exatamente. Então, quer dizer, as universidades, ao avaliar o aluno, elas olham, além do histórico de notas desse aluno, quem é esse aluno, o que ele fez, como é que ele comprova que ele tem perfil para estudar naquela universidade. E isso ele comprova através do que ele já fez, né? Então, criar situações em que você extrapola os muros da sala de aula e, de alguma forma, contribui com a sua comunidade, contribui com projetos que vão além simplesmente do conteúdo da formação da escola, comprovar que você é um líder, ou que você tem uma predisposição para trabalhar com pessoas e sabe trabalhar em equipe, é criativo. Então, tudo isso você prova através de ações que você tenha feito. Então, construir, registrar as suas coisas, as suas ações, os seus trabalhos, a turma. Às vezes você juntou, tem recente o caso de uma aluna que conseguiu uma bolsa integral numa universidade americana, e o que ela fez foi que, durante a pandemia, ela reuniu pessoas, outras meninas, para coletar produtos de higiene, que depois ela organizou numa grande... Isso é extracurricular. Então, não era uma atividade que a escola... Mas ela comprova com isso a liderança dela em organizar tudo isso.
Só que como que ela simplesmente comprova? Ela vai lá e conta que ela fez isso? Não, ela tem que mostrar evidências. E aí o portfólio digital com os registros é importante, né? Porque a universidade não vai ter tempo de ficar pesquisando se o que o aluno falou é verdade. Ele tem que disponibilizar as evidências. Então, mostrar, olha, saiu numa revista tal o link do que ela fez, ela tem todo um projeto escrito, ela tem as fotos, ela tem vídeos, e isso comprova que ela realmente liderou um projeto como esse, e isso faz toda a diferença na seleção de universidades, principalmente com programas de bolsas. Olá, então, é uma dica que a gente deixa, né, para os alunos que têm esse interesse, se preocupar também com fora da escola, não só dentro da escola. Né? Lara, e isso que você está falando, muito estudante, muitas famílias não sabem que não é algo, por exemplo, que a universidade exige ou que a escola exige, é algo que é criado pelo aluno para demonstrar a liderança, que foi o caso que você falou, alguma capacidade de integração, né? São atitudes individuais, não é algo que vem como uma lista de material, por exemplo, né? Exatamente, Guarizo. Eu acho que cada vez mais o mundo do trabalho, ele está olhando para isso, né? Eu tenho... meus filhos estão na fase de conclusão da universidade, participando aí de processos de trainee, etc. E eu venho acompanhando com eles, né? São idades muito próximas, né? Então, eu venho acompanhando que já não importa mais se o diploma daquele estudante é da universidade A ou B. É claro que tem algumas universidades que comprovadamente são mais concorridas e elas realmente são instituições que já dão um certo peso acadêmico para o currículo do aluno. Mas o que importa é mostrar que aquele aluno desenvolveu soft skills, que ele é capaz, ele tem habilidades desenvolvidas de participar, de organizar trabalho em equipe, ele tem criatividade, ele tem a questão dos conflitos, ele consegue sanar internamente num grupo. Então, essas soft skills tão importantes para o mundo do trabalho, elas já eram o que as universidades há alguns anos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, avaliam o perfil do aluno. É claro que o aluno ter boas notas é importante, mas o quão esse aluno tem capacidade de se tornar um profissional de destaque vai trazer destaque para a própria universidade. Então, principalmente as universidades americanas, elas focam muito no perfil desse aluno. E isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem que começar a dar atenção, porque o mercado de trabalho já está fazendo isso. Essas soft skills, elas são pessoais, e o aluno precisa entender que ele precisa desenvolvê-las. As escolas hoje, elas começam a prestar atenção em desenvolver esse lado socioemocional dos alunos, mas também essas soft skills, mas ainda assim a nossa seleção para a universidade ainda não chegou nesse ponto. Então, o que é importante é o aluno entender que essas soft skills elas vão ser absolutamente necessárias para o futuro dele, para o mundo do trabalho, e começar a entender que todas as ações dele fazem diferença no ambiente em que ele vive. E quanto mais assertivo, quanto mais integrado à comunidade, quanto mais ele tiver capacidade de comunicar suas ideias, ser criativo, isso vai contar muitos pontos a favor dele. Ô Lara, para a gente fechar, como que essas atividades, né, essas soft skills, elas são colocadas para chegar às universidades internacionais? É por meio de currículo? Existe alguma orientação? Olha, o aluno, para ele aplicar para uma universidade, como eu disse, 20% é nota, é uma prova, né, para mostrar que ele teve capacidade de ir bem nessa prova. Os outros 80% é dividido em algumas ações. Então, por exemplo, ele precisa entregar uma carta de intenções. Por que ele quer estudar nessa universidade? O que faz com que ele entenda que aquela universidade tem o perfil que ele quer desenvolver ou que ele estaria apto para cursar?
Isso aí é técnica, então a gente chama de essay, é uma carta de intenção dele, onde ele vai mostrar o melhor dele nessa carta. Outra coisa é uma carta de recomendação de um professor ou de alguém que possa comprovar tudo que esse aluno está falando na carta dele. Sem dúvida nenhuma, também um portfólio digital, onde você mande um link e a pessoa clicando nesse link, ela consiga avaliar as evidências sobre você, sobre o que você está contando na sua carta. Então, é um conjunto de coisas, né? E aí, obviamente, a nota, se for dos Estados Unidos, é o SAT, mas muitas vezes o Enem já está sendo aceito em outras instituições, não só em Portugal, mas na Inglaterra, na Holanda, já se aceita o Enem. Mas isso vale 20%. Então, tem outros 80% que realmente é o perfil desse aluno que tem que ser comprovado. Então, já respondeu a pergunta da nossa ouvinte, 5008, se vale para universidades da Europa. Algumas sim, né, Lara? Só para ficar claro. Sem dúvida, não. A Europa também tem um modelo de avaliação da carta de apresentação, do personal statement desse aluno, né? E assim como a prova padronizada, ela é importante. Ninguém está dizendo aqui que não precisa fazer Enem, gente. O Enem, ele é uma prova padronizada, validada pelo Brasil, que já serve para outros países. Mas, de novo, isso só não basta. O aluno precisa estar atento que ele tem que comprovar outras qualidades. Isso tudo tem técnica para se fazer, né? Então, é importante o aluno se preparar com antecedência. Não adianta nada, Guarizo, chegar alunos no terceiro ano falando assim, agora eu decidi, eu quero prestar uma universidade na Inglaterra. É tarde, porque o aluno tem que começar antes, registrar e comprovar as suas habilidades, registrar o que ele realmente está produzindo. E aí, se ele tem esse histórico já montado, ele tem muito mais chance, inclusive, de conseguir bolsas. Lara Crivellaro volta terça-feira que vem com o quadro Educação Internacional. Obrigado, Lara. Boa semana. Obrigada, Garizo. Boa semana para todos os ouvintes. Vamos para o Repórter CBN. Estúdio CBN.